Oi gente, a paz do Senhor, meu nome é Glória e esse é o canal Deus Infinitamente Mais. No próximo vídeo veremos a pregação do pastor Oséias Cardoso, que trará um relato de suas experiências missionárias, principalmente suas idas até o povo pigmeus canibais. Esse relato irá te confrontar acerca do seu chamado a missionário. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar o seu like aqui embaixo e de comentar. Amém. A paz do Senhor para os irmãos. Nós é um prazer estar convosco mais uma vez. A igreja pode sentar, por favor. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar de volta a Saracuruna, rever o pastor Antenor, rever alguns irmãos. A última vez que estivemos em Saracuruna ainda era na antiga igreja, perto da linha do trem. Eu não sei precisar quantos anos, mas estivemos com o Conjunto Esperança, né? Conjunto Esperança é um trabalho começado por nós em 1971, é uma orquestra da nossa igreja que ainda está ativa até hoje. Nós já completamos 46 anos de existência e estamos em fevereiro que vem, se Deus permitir, estaremos fazendo a grande festa de 47 anos de conjunto. Gravamos alguns discos de vinil naquela época do vinil, e agora Deus está nos permitindo relançar alguns trabalhos antigos e trazer alguma coisa nova breve. Vai estar na praça e quem sabe Deus vai nos permitir voltar com o Conjunto Esperança. Mas como a última vez que estive aqui foi com o Conjunto ao vivo, eu vou começar cantando com o Conjunto Esperança. Nós trouxemos aqui um playback do nosso trabalho e eu vou começar cantando a música que diz: há um Deus que vê, estou no mar de ondas revoltas. A nossa vida é assim, como uma embarcação em alto mar. Agradeço a Deus pela vida do pastor Claudemir, pela sua esposa, e essa letra diz um pouco a respeito, né? O irmão esteve açoitado pelas ondas há bem pouco tempo atrás, mas os clamores subiram a Deus e Deus ouviu. Quando nós estamos em aflição, basta clamarmos ao Senhor que Ele ouve. Cantemos então faixa 7, Meu Deus, estou no mar de ondas revoltas, Conjunto Esperança, Assembleia de Deus de Goiúna. Estou no mar de ondas revoltas e estas ondas tentam me envolver. Chego a ti para pedir a proteção e o amparo teu. Bem cedinho ao amanhecer, me curvo a ti e em minhas lágrimas quero subir ao trono teu e te falar de face a face assim. Tu és meu Deus, deixe subir a ti, oh vem a mim, quero sentir em mim o teu calor, és meu consolo e paz, o Deus
satisfaz, Tu és meu Salvador. Deixe subir a Ti, ou vem a mim. Quero sentir em mim o Teu calor. És meu consolo e paz, o Deus que satisfaz. Tu és meu Salvador. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que se transforme e se transporte para o meio dos mares, o Senhor está no meio da cidade, Ele está entre nós. Ele aquieta o vento e a tempestade, e Ele traz bonança. Clame ao Senhor pela madrugada, e Ele ouve, e nos permite chegar face a face, para simplesmente dizer: Tu és o meu Deus. Bem cedinho ao amanhecer, me curvo a Ti, e em minhas lágrimas quero subir ao trono Teu e Te falar de face a face assim. Tu és meu Deus. Deixe subir a Ti, ou vem a mim. Quero sentir em mim o Teu calor. És meu consolo e paz, o Deus que satisfaz. Tu és meu Salvador. Deixe subir a Ti, ou vem a mim. Quero sentir em mim o Teu calor. És meu consolo e paz, o Deus que satisfaz. Tu és meu Salvador. Glória a Deus, Ele é o nosso socorro. Ainda que estejamos em tribulações e angústias, Ele ouve a nossa voz quando clamamos e Ele nos socorre. Irmãos, a hora é passada. Eu vou fazer o possível para não enfadar os irmãos, vou me ajustar ao horário. Eu trouxe aqui vários vídeos. Nós estamos com um trabalho, o campo missionário nosso é um campo muito maior do que a nossa igreja poderia suportar. Nós temos suportado pela misericórdia de Deus. Nós não temos ajuda convencional, não temos ajuda de fora. A nossa igreja é uma igreja relativamente pequena. A Assembleia de Deus de Boiúna, até 2 anos atrás, o templo matriz era mais ou menos a metade desse templo aqui, nosso templo matriz. Aproximadamente 2 anos atrás, nós passamos para um templo provisório, um galpão que nós estamos construindo ainda, e um terreno que Deus nos deu pela fé. Não tínhamos 1 centavo, e Deus nos deu um terreno de 3.000 metros quadrados. E hoje nós estamos já com um templo para 1.000 pessoas sentadas, mas é um templo provisório. O templo definitivo será, se Deus assim permitir, para 2.500 pessoas. Mas o nosso campo missionário começou ali no entorno da igreja, porque missão não se faz apenas no exterior. Missão começa dentro da nossa casa. Missão começa dentro da igreja.
É inadmissível pessoas que dizem assim: ah, pastor, eu tenho uma chamada para o campo, eu quero que o senhor me envie, porque a chama de missão arde no meu coração e eu quero ir para o campo missionário. Aí você pergunta: quantos folhetos você entrega por dia em torno da sua igreja? Nenhum. Quantas vezes você vai para o culto ao ar livre com o seu pastor? Nenhuma. Você é aluno de escola dominical? Não. Você traz uma pessoa não evangélica para assistir um culto na sua igreja? Também não. Então, meu irmão, é mentira, você não quer ser missionário. Você só acha bonito o título, mas o missionário, ele ganha almas na escola, em casa, na família, na vizinhança. Ele evangeliza em qualquer lugar. E o nosso campo começou assim. Começou em Jacarepaguá. Eu comecei dando aula para crianças embaixo de uma parreira de maracujá, colocava uma tábua em cima de 2 tijolos e chamava as crianças. Nenhum crente, nenhum adulto, nenhuma alma para ajudar, coisa alguma. Eu ainda solteiro, colocava as crianças ali e contava a história de Jesus. Ia buscar em casa, depois eu ia levar dentro do mato. Uma das minhas irmãs, que hoje está com seu esposo presidindo o nosso campo em Minas Gerais, ela me ajudava, era solteira na época. Depois, logo assim que casei, a minha esposa ainda me ajudou nessa mesma igreja. Hoje é uma das nossas maiores congregações. Embaixo de uma parreira de maracujá começamos outro trabalho. Aliás, esse era dentro do mato, dentro de um barraco de estuque com chão de terra batida, e ali também trabalhamos só com criança. Esse da parreira de maracujá rendeu o nosso pastor presidente, que hoje preside o nosso campo no Rio Grande do Norte em 16 cidades. O nosso campo do Rio Grande do Norte hoje está em 16 cidades. E esse menino, esse pastor que é o presidente do campo, era uma criança que assentava-se naquela tábua em cima daqueles 2 tijolos embaixo de uma parreira de maracujá para ouvir a história de Jesus. Nossa missão começou assim. Para resumir, já que nós não temos muito tempo, hoje nós estamos com missionários mantidos pela igreja, preparados pela nossa Secretaria de Missões, nossa Senamib. Nós temos missionários nos estados do Nordeste, no Rio Grande do Norte, na Bahia, no Piauí, no Ceará, no Maranhão, no Pernambuco. Esses são os lugares onde nós estamos mantendo missionários nos sertões. Nós trabalhamos com quilombolas, trabalhamos com índios e estamos evangelizando. Recebemos um trabalho do pastor Antenor em Teresina, no bairro Coronel Falcão. Naquela época nós estávamos começando o trabalho em Lagoa d'Água, só tínhamos um terreno, né? Eu fui para lá ainda ajudar a limpar o terreno e improvisar uma gambiarra para botar a luz, para nós fazermos o lançamento da pedra fundamental. E nós fizemos os cultos ali durante muitos meses embaixo de um coqueiro. Embaixo de um coqueiro, era o templo que nós tínhamos. Hoje Lagoa d'Água é uma igreja, nós temos uma casa de base missionária, pastor, que abriga os missionários. Nós temos um grande salão ao lado da casa missionária e nós já temos 4 subcongregações, fruto daquele trabalho de Lagoa d'Água. Aquele trabalho de Teresina que o Senhor nos entregou, hoje já está em 4 cidades diferentes. Também já lançamos obreiros, preparamos obreiros ali mesmo e estamos enviando os obreiros para os povos não alcançados. O Brasil tem muita gente não alcançada ainda, mas Deus quis nos levar mais longe. Então Deus nos levou para Bolívia, Venezuela, República Democrática do Congo, Angola, Nigéria, Togo, Benin e Gana. A nossa igreja tem hoje missionários em todos esses países da África e mais os países da América do Sul. Acabei de chegar há 20 dias atrás da Venezuela, um país que está sofrendo terrivelmente com a questão política, uma crise política e social que se instalou, assim como a República Democrática do Congo. O ano passado foi quase impossível chegar ao Congo por causa da guerra civil que se instalou. Pela mesma razão, o presidente resolveu se perpetuar no poder. Isso virou
uma guerra civil, isso gerou uma guerra civil, uma revolta popular, só que ele tem as armas e as pessoas iam para a rua para protestar e eram mortas, assassinadas cruelmente nas ruas, nas praças públicas. Então Deus nos levou para o Congo. Hoje eu tenho alguns DVDs aí, se houver tempo eu vou mostrar um pouquinho dos nossos trabalhos. O trabalho no Congo hoje, onde está a nossa base missionária da África, hoje já é um grande ministério, a gente pode dizer assim. Começamos em 2008. Em 2008 a bruxaria me atacou, que é a história da África toda é a mesma. A bruxaria trabalha literalmente, objetivamente contra o Evangelho e de forma declarada. Em alguns países, como no Congo, os bruxos gostam de desafio. Eles anunciam que vai ter desafio, ele vai matar o pastor em público. E eles vão para o público, diante da plateia, diante do povo, para desafiar o poder de Deus. E eu não vi nenhum deles vencer até hoje. O primeiro que tentou me matar em 2008... eu lutei com ele, eles vêm em espírito, eles viajam em espírito e entram dentro do seu quarto em espírito. Você não sabe explicar isso, eles viajam nos ares, eles saem de dentro do corpo, ele tira você de dentro do corpo, ele transforma a pessoa, causa ilusões óticas e você olha e não vê a pessoa, vê um objeto, vê um animal. Eles fazem coisas que você não imagina, bruxarias que matam em meia hora. E eles tentaram me matar em 2008, quando íamos começar, na véspera que íamos fazer o primeiro trabalho de evangelização. E eu lutei de 2 horas da manhã até amanhecer o dia. Depois de estar quase morto, Deus me deu força e eu então alcei a minha voz dentro daquele quarto e eu disse para ele: eu sei que você veio aqui para me matar, mas eu não vim aqui ao Congo para morrer, e muito menos para morrer pela tua mão. Eu vim ao Congo em nome do Senhor dos Exércitos e eu vim para fazer a obra de Deus, e eu só saio do Congo com a obra de Deus realizada. Em 2012 eu visitei a província de Bakongo, que é a província por onde os belgas invadiram o Congo quando a subjugaram. Quando subjugaram o Congo foi colônia da Bélgica e por isso eles falam francês da Bélgica. Então, eu visitando a província de Bakongo, eu passei em frente a uma residência e alguém disse assim: aquela é a residência daquele bruxo que tentou te matar em 2008. E eu parei para filmar, para fotografar, e 2 guardiães da casa dele estavam ali, e eles se levantaram, chegaram na cerca com os olhos muito vermelhos, esbugalhados, muito mal encarados, com uma voz rouca, horrível, cheio de demônios, e disseram assim: o que vocês querem aqui? E eu disse: só estou fotografando, filmando a casa dele. Ele disse assim: nós somos guardiães das coisas dele, nós estamos aqui porque somos sacerdotes dele. Esse homem morreu em 2011, tentou me matar em 2008, em 2011 ele não existia mais, mas eu estou vivo para a glória de Deus. Em 2013, o outro tentou me matar. 2014, 2013, 2010, perdão, eles botaram veneno na minha comida, eu comi o veneno todinho, mas eu estou aqui vivinho para a glória de Deus. Em 2014, eu estava na província de Bassancusso, na província do Equateur, na cidade de Bassancusso. Fiquei 3 dias e 3 noites encravado dentro da selva, debaixo de chuva, tempestade, na lama, dentro da selva, junto com feras, com leões, com leopardos, com gorilas, sem comer, sem beber e sem dormir, dia e noite, debaixo de tempestade, com o jipe enguiçado e atolado. Além de enguiçado de motor, ele atolou na lama, até que o prefeito mandou nos resgatar pelos rios. E chegando ali, eu vou resumir a história, a cidade toda foi nos receber, devia ter umas 2.000 pessoas morando naquele povoado encravado dentro da selva, entre a selva e os rios, o rio Congo, o 4º maior rio do mundo. E ali eu fui descobrir que um bruxo, o maior bruxo da região, foi para a cidade e anunciou para todo mundo que eu ia morrer às 5 horas da tarde, na cruzada que íamos fazer. Todo mundo foi para lá assistir. Mas sabe o que aconteceu? No dia que ele ia me matar, às 5 da tarde, ele amanheceu morto. Quando amanheceu o dia, aí me disseram assim: pastor, morreu um cidadão. Aí eu disse assim: meu Deus, vamos orar pela família dele. O que aconteceu com ele?
Ele disse assim: pastor, senta aí que nós vamos te contar a história. Sabe essa segurança toda que o prefeito botou aí? Eu tinha segurança dentro do mato e que eu não entendia nada. Policiais de moto na frente, atrás, batedores dos lados, e eu na garupa da moto de um policial, para baixo e para cima, numa ruazinha estreita, e nem pode chamar aquilo de rua, uma cidade que não tem carro, o único carro era uma picape velha que servia a prefeitura, porque não chega carro, não tem estrada para chegar carro lá. Para que segurança? Segurança no quintal, ninguém podia passar na cerca do lado da casa onde eu estava dormindo, tinha que passar pelo outro lado. Eu falei: mas que negócio é esse? Num lugar desse pacato, segurança para eu sair de casa? Que isso? Aí, senta aí, pastor, vou te contar. Esse homem é o maior bruxo da região. E todo mundo sabia que o senhor ia morrer hoje às 5 da tarde. Quando o senhor começasse a pregar na cruzada, ele ia desafiar espiritualmente, lançando feitiçarias e bruxarias. E o senhor ia cair duro em frente à multidão. Foi para isso que esse povo veio, para ver o espetáculo. Eu disse assim: e por que ele morreu? Como ele morreu? É porque de madrugada ele pegou uma motozinha velha e foi para dentro da selva para ter o último contato com os demônios, para tomar todo o poder possível, para enfrentar o poder que estava na vida do pastor. E quando ele partiu com a moto, ele perdeu a direção e a sua cabeça foi no tronco da árvore e abriu igual um coco no meio. Ele morreu na mesma hora. E eu falei: meu Deus, e como é que está a família dele? E eles disseram: pastor, o irmão dele está andando na cidade toda e dizendo assim: ó, não se meta com esse pastor, que ele é homem de Deus. Deus matou meu irmão. Ele dizia: Deus matou meu irmão, porque Deus sabia o que ele ia fazer com esse pastor. Irmão, sabe qual foi o resultado? Na hora da cruzada, eu nunca vi tanta gente numa cruzada, numa cidade tão pequena. Devia ter mais de 2.000 pessoas. Na primeira cruzada, acabei de pregar e fiz o apelo, 120 almas se renderam ao Senhor Jesus. Em 3 dias de cruzada, mais de 200 almas se renderam. E Deus operou milagres e milagres. E quando terminamos, 15 dias depois de muitos episódios acontecidos, que o tempo não dá para contar, o pastor me ligou e disse assim: pastor, ore por nós, porque eu não tenho onde botar o povo. Todo dia chega alguém aqui dizendo assim: eu quero ficar aqui, porque o poder daqui é maior do que o poder da bruxaria. Eu quero esse poder aqui. O nosso ministério no Congo hoje, nossa igreja no Congo hoje, conta com mais de 60 igrejas. O ministério só dentro do Congo, mais de 60 igrejas. Eu recebi semana passada um relatório só de membros efetivos batizados e congregando, fora os congregados. Os batizados em comunhão efetivamente já passam de 2.800. Começamos em 2008, primeiro culto, Jesus salvou 17 almas. No meio das 17 almas estava uma bruxa fazendo de tudo para o culto não acontecer. Eu aluguei um gerador de energia e a gente colocava o gerador para funcionar, para ter luz, e quando ligamos aquilo, as lâmpadas começaram a estourar. Elas não queimavam não, elas explodiam. Eu nunca vi isso. A lâmpada explodia, pá, e quebrava. Aí os irmãos trocavam a lâmpada, pá, explodia. Aí, quando trocamos as lâmpadas, assim, agora a lâmpada não vai estourar mais, aí o gerador queimou, enfumaçou o gerador, estourou o gerador. E os irmãos não sabiam o que fazer. Eu falei: irmão, esquece isso, esquece gerador, esquece lâmpada, bota a vela. Os irmãos acenderam as velas e colocaram em pontos estratégicos para iluminar um pouquinho, para a gente poder ler, e de repente o vento só vinha na vela. É como se tivesse uma boca soprando em cada vela. Acendia a vela, fazia assim, apagava a vela. Aí eu falei: irmãos, deixa a vela apagar, porque o nosso Deus é luz. Nós não precisamos de luz artificial. Nós vamos fazer o culto na luz divina, na luz de Deus, na luz do Espírito Santo. E nós fizemos o culto, e no primeiro apelo, 17 almas se salvaram. E no meio das 17 estava a bruxa que estava fazendo aquilo tudo para não ter culto. Só que ela veio, o demônio pegou ela, ela caiu e nós expulsamos o demônio, ela ficou liberta. Sabe quem é essa bruxa hoje? Ela é a pessoa que cozinha para nós e que cuida das nossas coisas, nos ajuda a evangelizar quando nós estamos durante todo o tempo no corpo. Deus tem feito coisas extraordinárias. Eu passaria a noite inteira aqui contando testemunhos,
mas o tempo não dá. Então eu vou trazer uma breve mensagem e, como eu não quero enfadar os irmãos, se houver tempo, eu vou estar passando um vídeo apenas de 2010. Eu trouxe ali um material diversificado. A capa é bem parecida. Você tem uma capa aí na mão, que você pode levantar aí, por favor? Isso. Essa capa é igualzinha, mas em cima de cada capa tem escrito o ano: 2010, 2013, 2015, 2017, 2014. Então, hoje parece que eu tenho alguns exemplares de 2017, que é o mais recente, que é na verdade um documentário. Eu tenho 2010, o volume 3, que é o trecho que eu faço mais questão de mostrar, que foi uma tribo de pigmeus canibais que nós alcançamos depois de sofrer muito na selva, enfrentar os hipopótamos dentro do rio durante horas e passar pelos leões durante 3 noites e 3 dias dentro da selva, dormindo dentro do mato, com leões, com leopardos, com gorilas, e Deus nos livrou de tudo isso. Deus nos livrou de tudo isso. Todos diziam assim: você é doido, ninguém chega nessa tribo. Se conseguir, você vai levar 5 dias de viagem para sair da capital do Congo, em Kinshasa, até chegar nessa tribo. 2 dias de jipe e 3 dias de moto, se encontrar algum doido que seja doido suficientemente para entrar na selva de moto, porque se não tiver, você vai andar 7 dias e 7 noites a pé dentro das trilhas e você vai ser comido por um leão. Você vai atravessar rios com hipopótamos e crocodilos, e os hipopótamos são os animais que mais matam no Congo, e você não vai sobreviver aos rios. Se sobreviver aos rios, você vai ganhar a selva e algum leão vai te achar em algum dia do mato. E se você conseguir passar por isso, você atravessa o rio Congo e você vai ser apanhado por um crocodilo gigante. E se você não for apanhado por um crocodilo gigante, você vai, depois de 70 quilômetros além do rio, você vai chegar na tribo dos canibais e eles vão comer as tuas carnes, porque eles não convivem com pessoas. E eu perguntei: eles têm alma? Aí disseram: tem. Então alguém vai ter que falar de Jesus para eles, porque eles precisam ser salvos. E nós chegamos em 2010 na tribo dos canibais, em Osho, e ali Jesus salvou e está transformando. Já tem ex-canibais batizados com o Espírito Santo e fazendo a obra de Deus. Depois eu vou mostrar um trechinho, você vai ver imagens que eu tenho certeza que você nunca imaginou que exista, coisas que você pensa que não existem mais. Vamos então à palavra. Por favor, a igreja pode se colocar de pé 1 minuto. Eu vou pedir aos irmãos que me permitam ler. Eu tenho 3 assuntos interessantíssimos, mas que normalmente a gente faz em seminário de consciência missionária. A gente trabalha durante 3 dias, manhã, tarde e noite. Então os assuntos são fartos e longos e precisa de muito argumento e muito tempo. Como nós não temos isso, eu vou trazer um tema apenas e vou pedir aos irmãos que me permitam ler. Me permitam ler. O tema é uma síntese da missão divina à igreja. Talvez eu venha chocar muita gente com essa mensagem hoje, mas eu não estou preocupado com isso não. Desde que você vá para casa refletir sobre o que vai ouvir aqui, Deus vai mudar a história da sua vida e vai mudar a história da igreja. Se nós tivermos capacidade de refletir o que Deus nos dá nessa palavra, eu tenho certeza que haverá muitas mudanças. Mateus capítulo 10, versos 7 e 8, diz assim: e indo pregai dizendo, é chegado o reino dos céus, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Amém? Podeis sentar, irmãos. Agora eu vou passar a ler, eu vou fazer alguns argumentos entre uma leitura e outra, porque não dá para evitar os argumentos, mas prestem muita atenção na leitura. Num tempo em que, de um modo quase generalizado, os religiosos se distanciam da sua razão de existir como religiosos, isto é, vítimas de uma deteriorização dos seus sistemas por pequenas falhas na retransmissão das suas doutrinas básicas,
que vão se acumulando ao longo das décadas ou séculos. É natural que também entre os evangélicos ocorra o mesmo. O que significa isso? Os religiosos no mundo inteiro, mas especificamente no Brasil e principalmente as religiões cristãs. Você não vê muito isso na religião islâmica, por exemplo. Você não vê muito essa perda de retransmissão das doutrinas fundamentais da sua fé religiosa em doutrinas como o budismo, como o islamismo, como o hinduísmo, mas o cristianismo, isso é algo para despertar a nossa atenção e a nossa sensibilidade para clamarmos a Deus por misericórdia. As religiões cristãs já não sabem mais para que existem. Ao longo das décadas, elas foram se perdendo por causa das falhas na retransmissão das doutrinas básicas. Tudo que a igreja não sabe hoje é doutrina. As doutrinas fundamentais da fé, nós não sabemos. Durante muitos anos nós ouvimos falar de costume como se fosse doutrina. Isso confundiu muita gente. Muita gente entendeu que roupa, forma de se vestir era doutrina. Isso, perdemos um tempo preciosíssimo e deixamos de aprender as doutrinas fundamentais do Evangelho. E essas pequenas falhas nos fazem perder o sentido, a razão de existir como religiosos. Nós não sabemos por que vimos a igreja. Muita gente vem à igreja e não sabe por quê. Vimos a igreja sem propósito. Somos crentes, mas não sabemos para que somos ou por que somos. Temos um cartão de membro, participamos de Santa Ceia, achamos bonita a cerimônia, choramos, mas nós não sabemos por que tudo isso. Qual o objetivo disso? Onde nós precisamos chegar e quem nós deveremos ser, ou devemos já no presente, devemos ser, não sabemos mais. Falamos do Evangelho e até de certa forma nós vivemos o Evangelho. Cremos nele, pregamos, falamos de missão, nos consideramos muitas vezes missionários e nos auto-intitulamos servo de Deus. Porém, será que ainda sabemos qual é a missão que Deus espera ou deseja que nós cumpramos? Será que pelo menos sabemos que tipo de serviço nós fazemos para Deus? Será que verdadeiramente nós o servimos? Será que nós somos servos de Deus? Se eu perguntar aqui quem é servo de Deus, com certeza todos nós vamos levantar a mão. Mas deixa eu dar uma notícia triste e de muita responsabilidade. Servo é aquele que presta serviço. Não existe servo que não sirva. Não existe servo que não execute a tarefa para o qual ele foi chamado. Se eu contratar um motorista, ele só será meu servo se ele dirigir para mim. Se eu contratar um pedreiro, ele só será meu servo se ele construir a obra para mim. Se eu contrato um pedreiro e ele quer fazer qualquer outra coisa que não seja serviço de pedreiro, ele não é meu servo. Já deu para entender? Jesus disse assim: eu vos chamei e vos nomeei para que vades e deis fruto. E fruto de crente é outro crente. Se você não gera outro crente, você não é servo de Deus. O crente só foi chamado para gerar outros crentes. E se você não gera crente, você não é servo de Deus. Você diz que é, mas não é. Mas a gente não tem essa noção, porque a gente não sabe mais por que Jesus nos chamou e por que a gente está dentro da igreja. Com base no texto lido, ou seja, essas reflexões podem e devem mudar a nossa postura religiosa de uma forma radical. Se não vejamos, com base no texto lido em Mateus 10, versos 7 e 8, já temos uma ideia da nossa missão básica. Atenção, igreja, qual é a missão básica que está em Mateus que nós acabamos de ler? Vamos dizer? Missão básica: curar, libertar, ressuscitar. Isso está em Mateus. Nós ainda vamos ver em Deuteronômio capítulo 10, versos 12 a 22, Deus instruindo o seu povo Israel a amar e cuidar do órfão, da viúva e do estrangeiro. É outro serviço para Deus. Tudo isso aí é coisa que só servo de Deus faz. Ele cura,
Ele liberta, ele ressuscita, ele cuida do órfão, ele cuida da viúva, ele cuida do estrangeiro, porque esse é o desejo da justiça de Deus. No Salmo 146, versos 7, 8 e 9, o salmista apresenta a Deus como aquele que faz justiça aos oprimidos, dá pão ao faminto, solta os encarcerados, abre os olhos do cego, levanta os abatidos, ama os justos, guarda o estrangeiro, ampara o órfão e a viúva. E outra vez em Deuteronômio 24, 10 a 22, o Senhor lembra do cuidado aos órfãos, viúvas e estrangeiros, mas também, além de tudo isso, ele ensina a não oprimir o irmão, não subjugar o pobre e não cobrar juros do necessitado, nem ficar com o seu penhor quando este não puder pagar. O salmista Davi, no Salmo 58, versos 5 e 6, diz que Deus é pai de órfão e juiz de viúvas, e também faz com que o solitário viva em família, e ainda liberta os que estão presos em grilhões. Eu fiz questão de ler para nós ganharmos tempo. Agora presta atenção, discorreríamos sobre outras referências bíblicas que vão nos reaproximando da verdadeira proposta do Evangelho para a Igreja de Jesus Cristo, isto é, a nossa principal missão. Lendo Gálatas 6, verso 2, está escrito: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. No verso 6 diz assim: reparta os bens com aqueles que vos instruem. No verso 10 diz: façamos o bem a todos enquanto temos tempo. Se nós observarmos com atenção, veremos que em todos esses textos lidos ou mencionados até aqui, presta atenção agora que você vai começar a se chocar. Muita atenção, segure-se no banco. Tudo que nós lemos e comentamos até aqui, pode observar com detalhes e tantas outras referências. Nós vamos ver que a instrução de Deus, contida na sua palavra, aos seus servos, é sempre em favor de outro ser humano. Nunca Deus pediu alguma coisa a seu próprio favor ou em favor de anjos ou de quaisquer outros seres espirituais. Nós poderíamos desfolhar toda a Bíblia e não encontraríamos Deus incumbindo alguém de fazer para Ele mesmo alguma obra que não tenha como alvo principal atingir beneficamente as criaturas humanas. Equivale a dizer que a nossa principal missão tem a ver necessária e inevitavelmente com pessoas humanas e não com Deus. Chocou? Vou repetir. A nossa missão, se você trabalha para Deus, o nosso trabalho tem mais a ver com pessoas humanas do que com Deus. Você pensa que está trabalhando para Deus? Não está trabalhando. Você só trabalha para Deus quando está trabalhando para resgatar pessoas. O objetivo final do Evangelho é transformação social. Isso pode chocar porque a gente espiritualiza tudo. Não, é para falar em línguas, é para profetizar, sapatear, rodopiar. Não, o objetivo final do Evangelho não é dons espirituais. O objetivo final do Evangelho não é profecia nem revelação. O objetivo final do Evangelho é transformação social. É poder da palavra para transformar o ser. Se eu não trabalho para pessoas, como eu vou transformar socialmente? Por isso que nós fizemos questão de ler, cuida do órfão, porque o órfão é pessoa, cuida da viúva, cuida do preso, cura o enfermo, porque quem fica enfermo não é anjo, nem é o Espírito Santo, quem fica enfermo são pessoas, quem é preso é pessoa, quem passa fome não é anjo, nem o Espírito de Deus, quem passa fome são pessoas. Se nós não estamos ligados e aplicados a transformar socialmente as pessoas e resgatar estas vidas, nós não somos servos de Deus. Você pode orar dia e noite dentro da igreja, você pode passar a madrugada inteira com a boca no pó, não está fazendo nada para Deus. Eu vou um pouco além. Eu disse que ia chocar, né? Os irmãos dizem assim: pastor, que homem doido é esse eu trouxe num culto de missão para falar isso?
Culto de missão é fazer o povo gritar, pular. Não, eu prefiro. Missão é conscientização. A igreja precisa acordar e descobrir como é que está a sua posição diante de Deus. Senão nós estamos enganando a nós mesmos. Equivale a dizer que a nossa missão principal tem a ver necessária e inevitavelmente com pessoas e não com Deus. Deus, o que é Deus na nossa missão? É a força, é a autoridade, é o poder, é a virtude que através da oração e da leitura da palavra e da sua obediência recebemos essa virtude, esse poder, essa autoridade, ajudado em todo o tempo pelo Espírito Santo para cumprirmos a missão de restaurar vidas. Se a igreja, quando eu digo igreja, eu não estou falando a instituição, mas a igreja individual, é o indivíduo, é você, sou eu. Se eu não prestar para resgatar vidas, para restaurar, para transformar o ser social, eu não sou servo de Deus, que foi exatamente e exclusivamente para isso que Ele me chamou e que Ele te chamou. Fica claro não só por tudo isso, mas também por considerarmos a história da humanidade do ponto de vista bíblico, desde a criação até o novo céu e a nova terra, passando pelo estudo das 7 dispensações e pelo plano da salvação através dos séculos, fica claro que o objetivo final do Evangelho é social e não espiritual, sendo este, o espiritual, o meio para se chegar àquele, o social. Se eu não tiver a força do Espírito, o poder e a autoridade de Deus, a autoridade da palavra, o enquadramento da palavra, a regeneração pela palavra, eu também não tenho capacidade para transformar o ser social. Objetivo final, transformação social, mas o meio, a ferramenta pela qual Deus vai transformar a sociedade é o seu poder e o poder da sua palavra, que eu tenho que saber manejar, você tem que saber manejar. Mas o objetivo final não é espiritual, é sim social, e nós vamos concluir isso para você não ficar na dúvida, não ficar vagando. O apóstolo Tiago diz no capítulo 1, 23 a 27, que a verdadeira, pura e imaculada religião para com Deus é que visitemos os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e nos guardemos da corrupção do mundo. Presta atenção, não é pastor Zé que está falando, não, é o apóstolo Tiago. Tiago diz assim: a religião verdadeira, a pura e imaculada religião para com Deus é que visitemos os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e nos guardemos da corrupção do mundo. Lembremos-nos de que quando oramos, presta atenção nisso, quando eu oro, quando eu leio a Bíblia, quando eu jejuo, quando eu consagro, eu não estou trabalhando para Deus. Isso nos confunde. Não. Quando eu estou orando, jejuando e consagrando a minha vida e lendo a palavra, eu não estou fazendo nada para Deus. Deus é que está fazendo para mim. Aleluia. Eu estou vindo a Ele para pedir que Ele trabalhe para mim. Eu estou dizendo: Deus, eu preciso que o Senhor faça algo na minha vida. É Ele que trabalha, é Ele que me fortalece, é Ele que me dá a sabedoria, é Ele me dando poder, é Ele trabalhando para mim. E as pessoas pensam: não, eu não perco uma consagração, eu sou o maior trabalhador da igreja. Não, meu irmão, você está só usufruindo de Deus, você está pedindo e Ele está trabalhando para você. Agora, é como se eu pegasse uma caixa de ferramenta novinha e desse na mão de uma pessoa qualquer. Vamos aqui dar uma caixa de ferramenta de mecânico de automóvel. Eu compro aquela ferramenta novinha, completa, para fazer qualquer obra num carro, e eu entrego aquela caixa de ferramenta na mão do irmão. Você é mecânico? Hein? Mas você é mecânico? Aí eu entrego essa caixa na sua mão, você olha assim: eu tenho todas as ferramentas de mecânico. Todo dia ele pega a ferramenta, olha, limpa a ferramenta, fecha a caixa de novo e guarda. Todo dia ele tem as ferramentas de mecânico, mas eu pergunto: ele está trabalhando de mecânico? Ele só tem a ferramenta. Você tem dons, você profetiza, você ora, você fala em língua, você
faz um monte de coisa e não trabalha para Deus. Vem para a consagração, hoje é festa, vem para a vigília. Agora a vigília não é nem mais para receber poder, não. Vigília agora é show, né? Acabou a vigília que a gente vinha. Eu fui criado com a vigília que a gente vinha para ser batizado com o Espírito Santo, para Jesus dar poder, para dar autoridade. O crente vinha passar a noite orando, não tinha cantor para desfilar a noite inteira fazendo festa e o povo dançando, não. Era de joelho. Era de joelho a noite inteirinha para Jesus derramar poder. Aí depois que receber poder, você está recebendo a caixa de ferramentas. O que você vai fazer com ela? Jesus disse assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 1: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. É automático. Você toma a ferramenta e agora você vai produzir, trabalhar com essa ferramenta. Mas se a gente vem para a igreja para dar glória a Jesus, rodopiar, falar em língua, profetizar, não está trabalhando para Deus, não. Você está trabalhando só para você mesmo. Você está alegrando a sua alma, está se enchendo do poder de Deus, mas não está produzindo nada. É encher o tanque do carro de gasolina e deixar ele na garagem. A gasolina vai apodrecer dentro do tanque. Bota o carro para rodar, bota o carro na estrada, vai gastar o combustível produzindo alguma coisa. Deus quer nos revestir para cumprir a missão, e a nossa missão não está dentro da igreja. A nossa missão não é lá em cima, a nossa missão não é com o anjo nem com o Espírito Santo, a nossa missão é com pessoas. Nada que fazemos pode interferir na pessoa de Deus. Deus não precisa nem recebe ajuda. Deus não recebe conselho, não recebe consolo, nem conforto, nem comida, nem bebida, ou dinheiro de quem quer que seja. Quando contribuímos com dízimos e ofertas, não é para Deus diretamente que o fazemos, e sim para possibilitar que a sua obra de resgate de vidas e de restauração social seja plenamente realizada. O dízimo não é para Deus. Quem é que vai encontrar com Deus chorando, sentado no meio-fio porque perdeu um ente querido, para você ir lá consolar Deus? Você não vai encontrar isso. Quem é que vai encontrar Deus na esquina e diz assim, me arranja uma moedinha que eu estou com fome, eu preciso comprar um pão? Você não vai encontrar Deus pedindo nada. Você não vai encontrar Deus chegando assim, olha, eu estou com um aluguel atrasado, vou ser despejado, não vou ter onde morar, vou morar embaixo do viaduto. Você não vai encontrar Deus fazendo isso. Deus não precisa do nosso dinheiro, Deus não precisa da nossa compaixão. Deus precisa que nós tenhamos compaixão das criaturas humanas. Nós só trabalhamos para Deus quando trabalhamos para as criaturas que Ele colocou sobre essa terra. Quando nós fazemos isso, estamos cumprindo a nossa missão. Se quisermos ser servos de Deus, teremos que nos esmerar na transformação e restauração de seres sociais no maior número possível. Quanto maior for o número de pessoas transformadas socialmente, maior será a nossa obra para Deus. Ele quer que todos sejam salvos. Jesus disse que quem faz a um dos seus pequeninos, a ele o faz. E eu vou voltar aqui em um ponto que conclui essa mensagem com essas palavras de Jesus. Quando eu disse que o objetivo final do Evangelho não é espiritual e é social, eu tenho certeza que ainda tem muita gente remoendo isso, pensando, meu Deus, eu acho que nessa o pastor falou bobagem. Então deixa eu fazer uma pergunta aos irmãos. Quando Deus fez o homem, Ele fez de quê? Pode falar alto. De barro, da terra. Quando o homem estava pronto, Deus botou o homem para viver aonde? No céu ou na terra? Na terra. Vai acompanhando o raciocínio. Deus conversava com o homem todo dia, mas ele percebeu que o homem não estava completo, conversando com ele todo dia, mas o homem não estava completo. O que Deus fez? A mulher. O homem tinha vida, tinha comunhão com Deus, e tinha os animais e toda a natureza que ele dominava, pela autoridade que Deus deu a ele, a capacidade que Deus deu. Mas Deus falou, não está completo. O homem é um ser social e sociável. Eu tenho que fazer alguém da mesma espécie do homem para conviver com ele e se entender com ele, para se relacionar. E Deus faz a mulher. Todas as 7 dispensações que nós estudamos vão mostrar que o plano de Deus sempre é resgatar o homem
e deixá-lo na terra. Período da consciência. Primeiro a inocência, Adão no paraíso. Depois a consciência, Adão continuou na terra, ainda que expulso do paraíso, mas continuou na terra. O período do governo humano vem com Noé. Deus tira Noé e a sua família numa arca. Presta atenção. Ele disse assim: me arrependo de ter feito o homem, vou destruir toda a raça humana que criei. Mas ele disse assim: eu não posso ficar sem o ser humano, eu vou destruir os pecadores, os maus, os que se estragaram, mas existe uma família que pode me servir de semente, e através dessa família eu vou começar tudo de novo. Deus tira Noé numa arca. Noé fica na arca durante a vida toda, nunca mais desceu da arca. Foi assim? Hein? Quando acabou o dilúvio, a arca pousou e Noé voltou para a terra. O objetivo de Deus com o homem é na terra. O povo de Israel vai escravo para o Egito, ou fica escravo no Egito, e diz assim: eu vou te levar para uma terra que mana leite e mel. Isaías capítulo 1, verso 19, diz assim: se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Tudo do homem está na terra. Aí eu vou fazer outra pergunta, que pode ser que alguém se engane. Nós falamos muito da vinda de Jesus e do arrebatamento da igreja. Está muito breve de acontecer. Quando Jesus arrebatar a igreja, nós vamos morar eternamente no céu? Quem acha que vai morar eternamente no céu? Levanta a mão. O céu será uma passagem rápida. Talvez você se decepcione com isso, mas o céu não é a nossa morada definitiva. Sabia disso, não sabia? Se não sabia, você está sabendo agora. O céu vai representar para nós o mesmo que representou a arca de Noé. É só enquanto o anticristo está aqui na terra fazendo a bagunça dele, e Deus promoveu o seu juízo sobre essa terra, como foi o juízo contra o povo do dilúvio, enquanto Deus está estabelecendo o seu juízo aqui sobre o anticristo e na grande tribulação, a igreja está na arca lá no céu. Mas quando esse dilúvio da grande tribulação acabar aqui, a Bíblia diz que a nova Jerusalém desce do céu, ataviada com Cristo, para reinar na terra. Na terra. E quem vai reinar no milênio com Cristo? Seres humanos transformados socialmente. O que aconteceu com Zaqueu quando Jesus visita a casa de Zaqueu? Zaqueu, hoje me convém posar em sua casa. E aí o povo de fora, os linguarudos, né? Mas ele não diz que é filho de Deus, está na casa de um pecador, publicano, ladrão, corrupto. Zaqueu parece que estava escutando isso lá dentro, só ouvindo a palavra de Jesus, só ouvindo. Olha o poder transformador do Evangelho. O Evangelho só transforma seres sociais, não transforma espírito. O Evangelho não transforma o espírito, o Evangelho transforma o ser social. E essa transformação social se dá no aspecto moral do ser humano. É no aspecto moral que está a mentira, que está o engano, que está a trapaça, que está a traição, que está a vaidade, que está a fofoca, que está a briga, a violência. É no aspecto moral que está a desonestidade, o adultério. É no aspecto moral que está a rebelião. É no aspecto moral que está tudo que não presta. É no moral que o homem foi atingido. E quando a palavra de Deus entra, ela transforma o moral. Transformando o moral, o homem é socialmente transformado. Foi o que aconteceu com Zaqueu. Zaqueu se levanta e diz assim: Senhor, hoje, depois de ouvir a tua palavra, eu me arrependo de tudo que eu roubei, de todo o mal que eu fiz. Eu vou devolver tudo que eu roubei 4 vezes mais. E ainda vou dar os meus bens para os pobres. Vou repartir os bens com os pobres. Presta atenção. O ladrão deixou de ser ladrão. O desonesto deixou de ser desonesto. É essa transformação social e moral que eu estou falando. O Evangelho. E como é que a gente pode admitir crentes que não foram transformados pelo Evangelho? Como é que a gente vai admitir crente fofoqueiro? Como é que vai admitir crente encrenqueiro? Como é que vai admitir crente caloteiro? Como é que vai admitir crente mentiroso? Como é que vai admitir crente adúltero?
Se ele não foi moralmente transformado, ele não pode servir de semente para a transformação dos outros. Noé serviu de semente para uma geração. Abraão serviu de semente para outra geração. O governo patriarcal. Deus espera sementes. Até que chegou um ponto que Deus olhou do céu à terra e não viu um justo sequer. Aí não tinha ninguém para semente. Ele teve que mandar quem? Jesus. Mas depois de Jesus, Jesus disse assim: agora eu vos transformo em sementes. Eu vos envio, eu vos chamo, vos nomeio para que vades e deis fruto. Então, quando tudo se acabar, a Bíblia diz que essa terra será transformada. A pessoa fala em fim de mundo, não existe fim de mundo. Existe fim de uma situação, fim de uma era, mas o mundo não. O mundo não terá fim, o mundo será transformado. Primeiro Deus transforma as pessoas, depois Ele vai transformar física e geograficamente esse mundo. Como Ele já sofreu transformação no início, Ele sofrerá transformação no final. E aí, os salvos para sempre habitarão numa terra onde o leão e o cordeiro pastarão juntos. Até o caráter dos animais será mudado. Não haverá violência, não haverá morte nem dor, não haverá nada que desagrade a Deus, porque todos os remanescentes que estarão entrando na vida eterna foram pessoas transformadas moralmente e socialmente pelo Evangelho do Senhor Jesus. Então, Jesus, para concluir, ele disse assim: eu estive nu e você não me vestiu. Quem lembra dessa passagem? Eu tive sede e você não me deu de beber. Eu tive fome e você não me deu de comer. Eu estava preso e você não foi me visitar. Eu estava doente e você não foi me ver. E aí disseram: Senhor, peraí, eu nem sabia que o Senhor estava doente, nem preso, nem com fome, nem com sede. Quando foi isso? E nós não te assistimos. E ele disse assim: quando você deixa de fazer para um dos meus, você está deixando de fazer para mim. Então, se você tinha dúvida que a obra de Deus está relacionada diretamente ao que fazemos para o nosso semelhante, essa palavra derruba toda a tese contrária nessa noite. Jesus disse: se você não faz para os meus pequeninos, você não está fazendo para mim. Mas se você fez para os pequeninos, você fez para mim. A nova terra será, portanto, habitada por seres humanos, porém, seres humanos radicalmente diferentes de tudo que conhecemos hoje, porque terão sido transformados pela missão do Evangelho, levada a efeito pelos verdadeiros religiosos. Estes são os missionários que sabem qual é a sua missão, e que Deus nos ajude em nome de Jesus. Pode 5 minutinhos? Os irmãos me permitem, então eu vou mostrar um vídeo 5 minutinhos. Vou mostrar só um de 2010, aquele primeiro que nós colocamos aí. Por favor. Desculpa, pastor, acabei tomando muito tempo. Os irmãos perdoem, acabei tomando tempo demais. Não vou não. Eu estou hoje aqui com uma das roupas que o congolês usa, né? Não precisa não vou botar papel. Uma das roupas, o congolês é um povo, aliás o africano de um modo geral, mas o congolês, como eu disse, ele foi colonizado pela Bélgica, e depois que a Bélgica emancipou, eles foram emancipados, eles passaram a usar roupas da Europa também, passaram a usar ternos, só que provavelmente lá em Burkina Faso é a mesma coisa, né? Quem usa terno é pouco, no Burkina Faso é menos terno, no Congo usa muito terno, só que são ternos que você não pode nem sonhar em usar aqui, né? Eles usam desde um terno simples, comum como os nossos, né? De uma cor só, como terno de florzinha, terno rosa, terno vermelho, terno estampado, terno de qualquer cor.
Mas é muito comum a família toda se vestir de uma cor só, com o mesmo tecido, homem, mulher e filhos. Eles usam tanto uma camisa assim, por cima de uma calça social ou de uma calça comum qualquer, como usam também uns roupões assim como esse que o irmão do pastor o Bubu, né? Que homens e mulheres usam, há muita diferença, não são a mesma coisa não, a pessoa pensa que é tudo igual, né? E então, há muita diversidade. Hoje eu estou usando uma camisa, essa daqui o irmão fez especialmente para mim. Eles gostam de fazer isso, né? Ela fez essa camisa, é toda bordada, né? Fez especialmente para mim. E eles falam o Lingala, é a língua nativa. Além do Lingala, quem vai à escola e se alfabetiza fala o francês da Bélgica. Mas eles misturam muitas, provavelmente a mesma coisa de Burkina Faso. Você tem que prestar muita atenção para saber se é francês mesmo que estão falando, né? Eu custei descobrir que era francês, porque o primeiro, o sotaque é bem diferente, e o segundo, que mistura muitas palavras da língua nativa. E além da língua nativa e do francês, eles têm mais 385 dialetos. Isso é que é o grande desafio. Além da sujeira, além da alimentação, nós trabalhamos no Congo com dezenas de missionários, todos eles são autóctones. Nós preparamos os missionários lá mesmo, não vai ninguém do Brasil, eu sou o único brasileiro que faz essa missão lá. Eu já me adaptei de certa forma, né? Foi muito difícil no início, eu já me adaptei, né? A comida não dá para descrever. Não dá para descrever a comida do Congo, né? Eu falar aqui, vocês não vão jantar hoje. É melhor não falar. E muitas outras coisas. Mas nós trabalhamos com obreiros nascidos no Congo. Mesmo no Congo, nós temos dificuldades para ter obreiros para trabalhar com pigmeus. A cultura dos pigmeus equivale à nossa cultura indígena aqui, né? A cultura dos pigmeus está para os batuns são os não pigmeus, assim como o índio está para nós que não somos índios, né? E as pessoas não se adaptam, vai para dentro da tribo, é outro dialeto, é outro tipo de vida, e esses que nós vamos mostrar aí são canibais. Eu já contei um pouquinho da história, nós chegamos aí, o irmão, quando soltar, você vai ouvir, só um bocadinho, você vai ouvir um apito, é porque nós tivemos que dormir 15 quilômetros fora da tribo, porque depois de 3 dias e 3 noites na selva, passando por todos os perigos que eu já falei, nós chegamos 15 quilômetros fora dessa tribo de noite. E aí era muito perigoso chegar na tribo de noite, a gente ia morrer. Nessa tribo você morreria fatalmente. Então nós acampamos 15 quilômetros antes, pedimos o guia para ir lá dentro, combinar com eles, dizer que nós chegaríamos no dia seguinte de manhã. Nós fomos levando 200 quilos de sal, levando roupa, levando barras de sabão para fazer doações, para ver se aplacava um pouco os ânimos deles, porque se você chegar de mão vazia, você vai morrer mesmo, vai morrer. E a gente, toda a tribo de pigmeu que a gente trabalha, você tem que ir levando alguma coisa, e mesmo assim você tem que entregar na mão do chefe para ele distribuir e sair de perto, porque se não der para todo mundo, o couro vai comer, vai ter briga, vai ter morte, vai ter violência. É um negócio muito difícil, muito difícil. E aí o emissário foi lá e preparou, e a senha para nós chegarmos lá, para eles não nos matarem, era o apito das motos. Por isso você vai ouvir um apito de moto aí. Pode soltar, por favor. Você não vê praticamente ninguém. Eram 6 horas da manhã quando nós estávamos entrando aí. Só os mais nobres da tribo moram nessas cabanas aí. A maior parte dessa tribo mora em cima da árvore igual macaco, literalmente. Eles sobem na árvore e moram em cima dos galhos como bicho e sem roupa. Esses daí são os mais importantes da tribo. Observe que você não vê ninguém, mas quando a gente parar, quem está na garupa da moto ali sou eu. Pilotando é um missionário, Jean Kibungula Kakwata. Agora eu olho para trás e o que eu vejo? E esses irmãos que estão falando são congoleses
o pastor Leonardo, que é meu braço direito, ele mora no Brasil há 15 anos. E o Patrick, é outra voz que se ouviu ali falando, ninguém vai ser janta hoje, ele é filho de um ex-militar do Congo, do exército do Congo, que já faleceu, e foi através dele que eu fui chegar no Congo. Ele mora no Brasil já há 9 anos. Observe que eles estão armados com arco, flechas e lança. Olha, a linha de frente toda de guerreiros. No centro está o homem vestido de um pouco de pele de animal e um pouco de capim seco. E ao lado dele tem um com uma faca, assim, tipo uma lâmina, tipo um facão de cortar cana. E ele ameaça o tempo todo me atacar. Ele estava a uma distância menos do que daqui para aí, uns 2 metros e pouco de mim. E enquanto eu falava, ele ficava ameaçando partir para cima com aquela faca. E foi Deus que segurou. Olha o detalhe da ponta da lança daquele chefe. No centro. Esse é o Patrick Kitezolo. Kitelo Matezolo Patrick. Esse é filho de um oficial do Congo e foi ele que foi a porta que Deus abriu para nós chegarmos no Congo. E ele está traduzindo para o dialeto da tribo. Pode avançar só um bocadinho. Essa mensagem é uma mensagem bem curta, simples, uma linguagem bem acessível. O objetivo era mostrar que nós somos descendentes do mesmo homem e da mesma mulher, porque eles se sentem rejeitados. Pode baixar só o áudio um pouquinho. Deixa a imagem enquanto eu vou falando. Eu estou mostrando para eles que nós somos seres humanos iguais. As pessoas fazem diferença. E eles se tornaram canibais e passaram a viver reclusos dentro da selva, em lugares inacessíveis, por causa da revolta deles. Uma tribo antes dessa, eu passei em umas 30 tribos durante toda essa viagem. Foram 3 dias e 3 noites viajando dentro da selva. Nós passamos em várias tribos. Essa era a única tribo canibal. E nas outras tribos nós paramos, nós oramos por enfermo, nós evangelizamos, nós fizemos muitos trabalhos. Hoje cada uma dessa tribo tem uma igreja plantada dentro dela. E uma tribo antes dessa daí, que fica do outro lado do rio, fica a cerca de 70 ou 80 quilômetros longe dessa tribo. Eles disseram assim para nós: eu tenho raiva de Deus. E eu disse assim: por que vocês têm raiva de Deus? Eles disseram assim: porque Deus nos fez pigmeus, nós queríamos ser cachorro, nós preferíamos ser cachorro, porque o cachorro pode entrar na casa das pessoas e comer o resto da comida das pessoas, mas nós pigmeus não podemos nos aproximar das pessoas. Eu fui descobrir que até cerca de 30 anos atrás não se enterrava nenhum congolês a não ser em cima de um pigmeu vivo. Eu descobri isso da pior forma possível, que um evangelista que nós consagramos e levamos para uma outra tribo no outro lado da selva e empossamos ele lá, e hoje ele é o coordenador daquela área. Quando eles contaram essa história, diz assim: pastor, o meu avô morreu há 25 anos atrás e ele foi enterrado assim. Como é que se fazia? Morreu alguém, vai enterrar? Na hora do enterro, lança a mão aleatoriamente do primeiro pigmeu que tiver na frente, joga ele no fundo da cova e bota o corpo do morto em cima e enterra o pigmeu vivo. Porque eles entendem que o pigmeu é uma praga que tem que ser extinta. Quando estou falando isso, para os irmãos orarem pelos pigmeus, ainda me corta o coração, eu ainda tenho nó na garganta das coisas que eu ouço deles e das coisas que eu vejo, vivendo com um bicho. E aí eles entendem que se você se aproximar de um pigmeu, você vai morrer, porque o pigmeu atrai a morte. Eles acreditam que tem um espírito de morte na vida dos pigmeus. O pigmeu para eles é uma praga, é uma maldição. Ninguém pode conviver com o pigmeu. E Deus nos levou para mostrar para eles
que o pigmeu não atrai morte, porque nós estamos com pigmeus e estamos vivendo, e os pigmeus estão vivendo também. Então Deus está transformando, está mudando a visão. Ali eu estou orando, olha nas minhas costas está o homem com a faca. Esse homem estava ameaçando o tempo inteiro, e eu esqueci que ele estava ameaçando. Na hora que eu pedi oração para o homem mais velho da tribo, eu esqueci e dei as costas para ele, e Deus segurou ele não me atacou. Nesse momento aí, eu só fui ver isso depois que eu assisti o filme. Eu esqueci que ele estava ali o tempo todo ameaçando com a faca. Se você parar perto desse povo, você vai ver o mau cheiro, porque eles vivem como animais, eles não tomam banho, não trocam de roupa. Essas roupas são roupas que eles ganham, né? Olha, todos exibindo os arcos e as flechas. Tá vendo? Aquela é a mulher mais velha, é a mulher daquele velhinho que eu estava orando. E eles exibindo as faixas. Observe que alguns estão pintados de barro, né? A perna pintada, o rosto pintado. Alguma coisa amarrada no corpo. Aquilo era preparação para uma guerra. Eles estavam nos esperando para nos comer vivos, eles iam nos matar a todos, mas o poder de Deus parou eles. Quando os irmãos viram que quando nós chegamos, que eles formaram aquela linha, tem um toque de um instrumento feito de chifre, igual um chofar. Aquilo ali era para chamar os guerreiros para a linha de frente e anunciando a chegada do chefe da tribo. Esse chefe da tribo, quando eu terminei, ele pediu a palavra e ele falou uma das coisas mais tristes que eu jamais esqueci. Ele disse: pastor, nós não temos nada. Aí, pode, será que dá para voltar um pouquinho? Não, eu acho que não, né? Não vai dar não. Pode deixar, pode cortar o vídeo. Aí nós já saímos da tribo, já estamos 60 quilômetros fora, né? E estamos conversando ali para a instalação de uma escola. Aquele chefe da tribo, ele disse assim: pastor, nós não temos nada para oferecer a vocês. Nós não temos nada para vocês porque nós também não temos para nós. As pessoas nos escravizam e nos maltratam. E nós não temos comida, não temos dinheiro, não temos casa, não temos roupa, não temos nada. Os nossos filhos não podem estudar porque não existe escola. Ninguém aqui estuda. E as nossas mulheres morrem tendo seus bebês no mato como animais. Quando elas acabam de ter os bebês no mato como animal, literalmente, não tem maternidade, não tem cama, não tem colchão, não tem parteira, não tem nada disso. É igual bicho. Deu a hora da contração, o bebê vai sair e a mulher vai cuidar dentro do mato. E os leões vêm no cheiro do sangue e comem os bebês na hora que eles acabam de nascer. E às vezes comem as mulheres. Não escapa nada. E o homem triste, você deve ter observado na hora que ele falava, ele baixou a cabeça e ele disse assim: pastor, faz uma escola para os nossos filhos aprenderem a ler e escrever, e faz um hospital para nós salvarmos nossas mulheres e nossas crianças. Eu vim para o Brasil, comecei uma campanha com a nossa igreja. Eu disse que a gente não tem ajuda fixa de fora, nós temos ajudas esporádicas, nós não temos o apoio da convenção. Nós temos irmãos, pastores, que quando descobrem me chamam, levantam uma oferta para ajudar. E os nossos irmãos da nossa igreja, na nossa igreja, que é uma igreja pequena, né? É uma igreja pequena, até as crianças contribuem. Nós temos campanhas, nós temos um projeto de arrecadação financeira para o campo missionário, todos os meses, em todas as congregações do campo e em todos os departamentos. É isso que sustenta o nosso trabalho. E eu fiz uma campanha. E em 2013 eu deixei uma escola funcionando. Ele já estudam. E o ano passado, em 2016, nós botamos uma clínica para funcionar. Hoje eu estou precisando de equipamentos. Nós estamos lutando para pôr equipamento na clínica. Conseguimos comprar poucas coisas, colchões, camas, mas só saber que eles estão estudando. E já tem médicos, nossos irmãos que ganhamos para Jesus, os médicos estão cuidando deles. Hoje são mais de 30 tribos alcançadas. Todo dia eu tenho uma notícia que eu fico aqui, mas o campo já cresceu. Hoje nós somos praticamente, a convenção está 100% organizada. Eu nunca mais toquei no assunto,
porque o nosso bispo resolveu mudar os planos da convenção, mas quando começamos ele disse para organizar uma convenção na África. E nós organizamos. Hoje nós temos uma estrutura de povo, não temos posse, não temos propriedades. A única propriedade que temos, eu vendi um carro e eu peguei um empréstimo grande do meu próprio nome e para comprar um carro para botar lá para trabalhar, porque a gente não tinha recursos para sustentar os obreiros. Então peguei um empréstimo grande, porque lá só se compra à vista. Eu comprei uma Toyota, uma minivan da Toyota à vista. Você faz ideia de como custou isso? Eu comprei isso à vista, no meu nome. E fiquei pagando 2 meses só para legalizar e botar para funcionar, para trabalhar, que seria para sustentar 3 missionários. Eu gastei $2.000 só para legalizar. 1 mês depois de tudo legalizado, apareceu um terreno para nós comprar, terreno pequeno, que não cabe uma igreja desse tamanho, na capital, né? Nossa sede está na capital. E aí eu vim para o Brasil, tentei uma campanha, consegui só metade, menos da metade, eu precisava $35.000, eu consegui $15.000. O que eu fiz? Eu torrei o carro. Torra o carro e paga o terreno. É o terreno na nossa igreja matriz no Congo. Então nós não temos propriedade. Na selva nós compramos terrenos grandes para os pigmeus trabalharem. Eles produzem na terra, porque dentro do mato eu comprei uma terra de 100.000 metros quadrados por $500. Então dentro da selva 100.000 metros quadrados e os pigmeus estão produzindo, sobrevivendo dali. Mas na capital é muito difícil, muito caro e sozinho a gente não faz. Então eu fiquei 3 anos pagando do meu salário, todo mês eu paguei até o último centavo. Mas nós temos hoje, estamos construindo um templo onde está a nossa base. Mas o ministério está organizado, cada província nós temos um pastor coordenador, com todo o seu corpo de obreiro. É uma espécie de convenção estadual. Cada província é uma organização que submete-se à organização principal. Hoje, documentada, registrada, com um presidente nacional e vários presidentes regionais e a gente como presidente internacional fazendo essas viagens, passando temporadas com ele. Eu durmo com eles, como com eles, passo temporadas, 1 mês, 2 meses, venho e volto. E as pessoas perguntam, como é que você consegue ser presidente de um campo, viajar pelo Brasil inteiro? Acabei de chegar da Venezuela, estou indo para o Nordeste, eu passo o mês de janeiro, minhas férias são viajando no campo missionário, dormindo no chão, sertões do Piauí, da Bahia, você não tem noção o que são. Sertões do Piauí, de Bahia, de Ceará, de Maranhão, só Jesus, nós temos a nossa África dentro do Brasil. Então orem por nós, nos ajude a levar essa palavra. Esses DVDs, eu tenho algumas unidades, como eu disse aos irmãos, aqui ó, 2013. Esse que eu mostrei é 2010, eu tenho poucas unidades de 2010. 2015, a minha esposa esteve lá comigo e nós fizemos um grande trabalho na capital. Nós conseguimos levar os obreiros que estavam espalhados pelo Congo todo para a capital, para a primeira grande assembleia. E nós temos aqui 2013 é outra tribo, vocês vão ver nesse DVD 2013, uma tribo que nunca tinha visto um carro na vida. O nosso carro, o nosso Jeep, foi o primeiro, pode botar, cada exemplar desse custa R$15, se você quiser levar, não é obrigado, a gente não veio vender nada nem ganhar dinheiro, a gente veio falar do amor de Deus, mas se os irmãos comprarem, eu mesmo pago do meu bolso para fazer esses DVDs, eu vou com a minha própria máquina, eu mesmo que filmo, quando eu estou viajando na garupa da moto, eu filmo com uma mão só aqui, filmo para frente, filmo para trás, você vai ver a gente em cima da moto, lá nas trilhas, dentro do mato, e quando eu estou pregando, atuando, eu dou na mão de alguém para filmar. E quando chega aqui, eu pago uma empresa para fazer esses DVDs. E ajuda, não chega nem os pés de custear todo esse trabalho, mas ajuda. Nossas despesas com isso é muito grande. Então, se o irmão levar um DVD, vai estar ajudando de alguma maneira. E esqueci que eu estava falando para fechar aqui, que nós fizemos lá o primeiro grande evento. E
Eu fico com eles, durmo no mato, como a comida deles, passo a vida que eles passam, né? E Deus tem nos dado vitória. Se Deus tocar no seu coração, ore por nós, para que essa obra não sofra solução de continuidade. Eu estou falando de Congo, né? Se a gente for falar de Nigéria, for falar de Angola, for falar de Venezuela, a gente vai fazer um mês de conferência missionária aqui. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Muito obrigado, desculpe o tempo do tempo.